Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos continuar nossa preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta nova série de aulas iniciaremos o estudo da disciplina de Direito Internacional, um ramo do direito que regula as relações entre os Estados, organizações internacionais e outros atores da comunidade internacional. E para começar, vamos estudar um dos temas mais importantes dessa área: a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados é um tratado internacional fundamental que estabelece as regras jurídicas que regulam a criação, interpretação, aplicação e extinção dos tratados internacionais. Essa convenção foi adotada em 1969, durante uma conferência internacional realizada na cidade de Viena, na Áustria, e entrou em vigor em 1980. A importância da Convenção de Viena está no fato de que ela sistematiza e codifica normas que já eram reconhecidas pelo costume internacional. Ou seja, muitas das regras previstas na Convenção já eram aplicadas pelos Estados antes mesmo de sua formalização, mas passaram a ter uma organização jurídica clara a partir da adoção desse tratado. Agora vamos entender o que são tratados internacionais. Um tratado internacional pode ser definido como um acordo formal celebrado entre sujeitos de direito internacional, especialmente entre Estados ou entre Estados e organizações internacionais, com o objetivo de produzir efeitos jurídicos no plano internacional. Esses tratados podem tratar de diversos assuntos, como comércio internacional, direitos humanos, cooperação militar, meio ambiente, relações diplomáticas e muitos outros temas relevantes para a convivência entre os países. A Convenção de Viena estabelece uma definição clara de tratado. De acordo com a Convenção, tratado é um acordo internacional celebrado por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, independentemente da denominação que receba. Isso significa que documentos internacionais podem receber diferentes nomes, como tratado, convenção, acordo, pacto, protocolo ou carta, mas todos podem ser considerados tratados se cumprirem os requisitos estabelecidos pelo direito internacional. Agora vamos falar sobre a formação dos tratados internacionais. O processo de criação de um tratado geralmente envolve diversas etapas. A primeira etapa é a negociação. Nesse momento, os representantes dos Estados discutem o conteúdo do tratado e buscam chegar a um consenso sobre as regras que serão estabelecidas. Após a negociação, ocorre a etapa de adoção do texto do tratado. Nessa fase, os Estados participantes aprovam oficialmente o texto final, que será utilizado como base para o acordo internacional. Em seguida ocorre a assinatura do tratado. A assinatura representa uma manifestação inicial de concordância com o texto negociado, mas nem sempre significa que o tratado já produzirá efeitos jurídicos imediatos. Em muitos casos, é necessário que o tratado passe por um processo de ratificação. A ratificação é o ato formal pelo qual um Estado confirma sua intenção de se tornar parte do tratado e assumir as obrigações previstas no acordo. No caso do Brasil, por exemplo, a ratificação de tratados internacionais normalmente envolve a aprovação do texto pelo Congresso Nacional e, posteriormente, a promulgação pelo Presidente da República. Agora vamos falar sobre um dos princípios mais importantes da Convenção de Viena, o princípio do Pacta sunt servanda. Esse princípio estabelece que os tratados internacionais devem ser cumpridos de boa fé pelos Estados que deles participam. Em outras palavras, quando um Estado aceita participar de um tratado, ele assume a obrigação jurídica de cumprir as regras estabelecidas naquele acordo. Esse princípio é considerado um dos fundamentos do direito internacional, pois garante a confiança entre os Estados e a estabilidade das relações internacionais. Agora vamos falar sobre a interpretação dos tratados. A Convenção de Viena também estabelece regras sobre como os tratados devem ser interpretados. De acordo com a Convenção, a interpretação de um tratado deve levar em consideração o sentido comum das palavras utilizadas no texto, o contexto em que elas estão inseridas e o objetivo do tratado. Além disso, a interpretação deve ser feita de boa fé e considerando a finalidade do acordo internacional. Agora vamos falar sobre as reservas aos tratados. A reserva ocorre quando um Estado aceita participar de um tratado, mas declara que não pretende aplicar determinadas disposições específicas do acordo.
A Convenção de Viena permite a formulação de reservas em determinadas situações, desde que essas reservas não sejam incompatíveis com o objeto e a finalidade do tratado. Agora vamos falar sobre a invalidade, a suspensão e a extinção dos tratados. A Convenção de Viena também estabelece situações em que um tratado pode ser considerado inválido ou pode deixar de produzir efeitos. Entre os motivos de invalidade estão casos de erro, fraude, corrupção de representantes do Estado ou violação de normas fundamentais do direito internacional. Também existem situações em que um tratado pode ser suspenso ou extinto, como quando todas as partes concordam com sua extinção ou quando ocorre uma mudança fundamental nas circunstâncias que justificaram a criação do acordo. Outro ponto importante previsto na Convenção de Viena é o reconhecimento das normas imperativas do direito internacional, conhecidas como normas de jus cogens. Essas normas representam princípios fundamentais do direito internacional que não podem ser violados por tratados internacionais. Exemplos incluem a proibição da escravidão, do genocídio e da tortura. Caso um tratado contrarie uma norma de jus cogens, ele será considerado nulo no direito internacional. Portanto, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados é um instrumento fundamental para o funcionamento do sistema jurídico internacional. Ela estabelece regras claras sobre como os tratados são criados, interpretados, aplicados e eventualmente encerrados. Compreender essa convenção é essencial para entender como os Estados estabelecem compromissos jurídicos entre si e como se organizam as relações internacionais no plano jurídico. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos de direito internacional previstos no edital do concurso da Marinha do Brasil. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.